Boa tarde, galera, tudo bem? Vamos começar mais um Apreendedorismo. Primeiro, gostaria de agradecer a todo o pessoal da Local Web pelo convite. Gostaria de saber se vocês me escutam bem. Poderiam participar pelo chat. Se vocês estiverem me escutando bem, por favor, deem um sim. Legal, Henrique, legal. Galera, vamos falar um pouquinho sobre como vender mais em tempos de crise, né? Antes de começar a palestra, eu queria comentar com vocês, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer durante a palestra, peço que, por favor, utilizem o joguinho da velha, o sinal de hashtag, para que a sua pergunta ela vá para uma base e fique mais fácil da gente responder depois. Faço questão de responder a todas as perguntas. Na hora que vocês iniciarem, por favor, só utilizem a hashtag antes da sua pergunta, ok? Vamos lá então, só ajustar aqui para a gente começar. Como vender mais em tempos de crise, né? Como vender pela internet em tempos de crise. A gente vive um momento um pouco complicado, um momento de recessão no nosso país, mas é sempre possível, né, vender um pouco mais, principalmente com a ajuda da internet. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, espero que eu possa contribuir aí no dia a dia de vocês, na empresa de vocês, para que vocês possam ter sucesso e vender mais, tá? Primeiro, me apresentando a vocês, né, apesar de meu currículo já ter sido mostrado aí na tela, meu nome é Vinícius Melo, eu sou sócio-diretor da Rebellion, que é uma agência de marketing digital que está no mercado há mais de 8 anos. Nós já atendemos clientes como Nestlé, Microsoft, Mastercard, enfim, grandes empresas do setor de franchise, grandes indústrias, já há 8 anos trabalhando com marketing digital e e-commerce. Sou publicitário de formação, empreendedor. Para ser empreendedor, a gente tem que ser um pouquinho maluco nesse país, né? Não é fácil, por isso que a gente está aqui. Já dou os parabéns para todos vocês que estão participando do Apreendedorismo, porque esse é um canal que com certeza vai ajudar você aí nos seus desafios, vai ajudar você que está empreendendo. Sou professor também, leciono em algumas universidades, em alguns cursos de pós-graduação, para algumas disciplinas de planejamento digital, mobile, enfim, todas relacionadas à área de marketing digital. Organizo um evento chamado Digital Business Day e também faço parte do time da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Agências Digitais. Eu sempre faço essa pergunta nas palestras presenciais, peço que vocês respondam aqui pelo chat também, quem puder, quem quiser. Legal a gente saber das pessoas que estão participando, quem são vocês, se vocês são estudantes, se vocês fazem parte de alguma agência, se vocês possuem alguma empresa e se possuem alguma empresa, de qual setor vocês são. Acho que fica legal se vocês me responderem isso, com certeza eu vou poder trazer alguns exemplos para vocês, tá? O mais fiel possível relacionado ao negócio de vocês. Ok? Bom, como vender pela internet em tempos de crise? Então, eu normalmente pergunto para as pessoas se a gente está em crise. E a maior parte das respostas que eu tenho obtido nas minhas palestras, nas minhas consultorias e para os clientes que eu atendo é que a gente vive um momento extremamente complicado, né? Todo mundo me responde, estamos em crise, o meu setor está vendendo muito menos do que vendia 12 meses, 24 meses atrás, e de fato a gente vive mesmo um momento de recessão. Mas eu comento e faço essa pergunta no início de todas as apresentações para provocar, tá? Então, meu papel aqui hoje com vocês é provocar e trazer a discussão para a nossa conversa aqui hoje. E-commerce no Brasil, tá? Categorias mais vendidas, moda e acessórios, 18% do faturamento do e-commerce hoje
está na categoria de moda e acessórios. Então, se tem alguém aqui participando que faz parte desse setor, com certeza é uma oportunidade para você. Se você não vende pela internet ainda, está aí um caminho para a sua empresa fugir da crise. Cosméticos e perfumaria é o segundo setor no país que mais vende pela internet. Em seguida vem eletrodomésticos, livros, telefonia, informática, casa e decoração. Tá? Para vocês terem uma ideia de números do e-commerce no Brasil, tá? Nós somos já em 61 milhões de e-consumidores. Tá? Nós vivemos num país que tem 104 milhões de internautas, num país com 200 milhões de habitantes, mais de 50% da nossa população já tem o hábito de comprar pela internet e mais de 60% dessas pessoas que possuem internet em casa já compram pela internet. Em 2014, o e-commerce faturou cerca de 36 bilhões de reais e em 2015, que é o último número que nós temos do e-commerce no Brasil, ele já faturou 43 bilhões de reais. É um segmento que cresce acima dos 20% nos últimos 5 anos. Que segmento no país vem crescendo acima de 20%? São poucos. Né? Nós temos aí umas 3 verticais que crescem acima de 20% no Brasil. Faturando mais de 43 bilhões de reais. Mas vamos lá, o e-commerce no Brasil ele ainda é muito incipiente. Né? Apesar da gente já ter completado no ano passado 20 anos de e-commerce no país, ainda é um mercado muito jovem. Apesar de mostrar, né, que mais de 60% dos internautas brasileiros compram pela internet, apesar da gente ver que é um segmento que cresce acima de 20%, tem algo de errado, principalmente nesse slide que vocês estão vendo. 43% dos e-commerces brasileiros estão no prejuízo. E normalmente as pessoas não sabem me explicar por que o e-commerce dela está no prejuízo. Porque ela me diz, Vinícius, eu faço tudo certinho, minha loja está no ar, eu divulgo entre os meus clientes aqui na loja física e a minha loja online ela não compra. E a minha expectativa quando eu criei o meu e-commerce era que eu colocaria essa loja no ar e eu teria um aumento de vendas, um aumento de faturamento, porque tem muita gente online. De fato, né, nós temos 61 milhões de e-consumidores, de pessoas que já têm o hábito de comprar pela internet. Porém, não é só colocar a loja no ar. Né? Eu costumo responder que 43% das lojas virtuais estão no prejuízo por alguns motivos. Né? O primeiro deles é falta de conhecimento sobre o ambiente de internet. Tá? A gente está fazendo uma transmissão online. Essa transmissão online, há pouco tempo atrás, não acontecia. Né? Não existia essa possibilidade. Então, a tecnologia ela mudou a forma como as pessoas se comportavam. Antigamente, não era possível a gente fazer uma apresentação como esta e cada um assistindo ou da sua empresa ou da sua casa. Então, o ambiente de internet ele mudou, ele é diferente. Né? Eu costumo dar um exemplo também sobre o comportamento do consumidor. A tecnologia mudou a forma como a gente se comporta. Por mais que este evento ele fosse presencial, provavelmente muitas pessoas que vivem nos grandes centros prefeririam assistir online, para não ter que se deslocar, pegar trânsito. Então, é evidente que a tecnologia mudou a forma como a gente se comporta. Né? E isso gera uma influência dentro dos grandes e-commerce. As pessoas elas vão optar, né? Elas vão ter a preferência por comprar online, só que você precisa entender, né, como essa pessoa se comporta. Falando um pouquinho de comportamento do consumidor, aqui tem um vídeo, eu vou compartilhar com vocês o link desse vídeo, a gente não consegue passar por aqui, mas eu vou compartilhar aqui com vocês no chat e fica para vocês assistirem depois, tá?
Então, compartilhando com vocês aqui, esse é o primeiro vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Normalmente eu costumo perguntar para as pessoas, né? A geração dos nossos pais é muito diferente da nossa geração, né? E que também será muito diferente da geração dos nossos filhos. Então, se as pessoas mudam, as empresas também precisam mudar. A gente vê muita empresa replicando tudo aquilo que ela faz na empresa, no mundo físico, no online. Isso não vai funcionar, né? Porque tem uma mudança em relação ao comportamento das pessoas. Aquilo que influenciava a nossa vida lá atrás não influencia mais a vida das crianças de hoje. Então, esse vídeo são crianças de 9, 10 anos falando sobre consumo, como elas querem interagir com as empresas no futuro. Então, quando eu falo de planejar o negócio, a gente precisa pensar não só no nosso próximo ano de empresa, mas eu preciso pensar que daqui a 10 anos, quem vai estar consumindo os meus produtos, quem vai estar consumindo os meus negócios, serão pessoas muito diferentes de nós. Então, quando a gente vê uma criança o dia inteiro brincando no videogame ou mexendo no celular, normalmente a gente tem aversão àquilo, né? Principalmente as pessoas mais velhas, que ainda são maioria na gestão das grandes companhias. A gente olha para aquilo, poxa, essa criança não sabe o que é bom, essa criança ela não sabe o prazer de ir num parque e de brincar com coisas físicas, né? De soltar uma pipa, de jogar bola na rua, enfim, mudou, né? Mudou. Aquilo que nos influenciava e que era muito bacana na nossa infância, na nossa adolescência, não é mais para essas crianças. Então, o que influencia hoje a vida delas são outras coisas. E a tecnologia é muito mais atraente do que aquilo que a gente fazia antigamente. Então, isso mudou o comportamento das pessoas. E quando eu falo que mudou o comportamento das pessoas, não só o comportamento das crianças, mudou também o comportamento de nós adultos. Eu estou compartilhando com vocês uma imagem, não sei se todos vocês conhecem, mas explicando a imagem, 2005 é o conclave do Papa Bento XVI. 2013 é o conclave do Papa Francisco. Né? Quantos celulares a gente vê na tela de cima? Talvez um, e ainda era aquele celular que não era um smartphone ainda. Né? Em 2013 a gente já vê uma série de pessoas com seus smartphones e tablets registrando a primeira aparição do Papa. Então as pessoas elas se tornaram veículos de comunicação através de uma mudança, né, em relação à tecnologia. Hoje a gente fica sabendo daquilo que acontece primeiro pelas pessoas, primeiro pelas redes sociais, muitas vezes. Então, em 8 anos, as coisas mudaram muito. É mesmo, Carlos. De fato, isso acontece com todos nós. Eu vou compartilhar uma outra tela que eu tenho certeza que a maior parte de vocês vão se identificar com ela. Né? A gente vive hoje num mundo de telas e 35% dos usuários de smartphone utilizam algum aplicativo antes de sair da cama. Eu tenho certeza que entre todos os participantes, e você também, Carlos, eu tenho certeza que isso acontece com a maior parte de nós. Né? Talvez esse percentual de 35% ele já está até ultrapassado. 69% dos usuários de tablets jogam games. E aí, quando eu digo que a tecnologia mudou a forma como a gente se comporta, a maior parte dos usuários de tablets são adultos. Então, a gente tem 69% dos usuários de tablets, que na sua grande maioria são adultos, jogando games. 51% dos usuários de smartphone buscam por algum restaurante na hora do almoço. Se alguém aqui, nessa apresentação, trabalha com alimentação, tem algum restaurante, tem algum café, né? Isso é um dado muito importante para o seu negócio. 59% dos usuários de smartphone utilizam a web enquanto esperam. Então, gente, ninguém mais folheia revista, jornal, numa sala de espera de médico, numa sala de espera de qualquer lugar, tá? As pessoas hoje estão 100% conectadas.
70% dos usuários de tablets usam, né, de tablets ou smartphones, utilizam o aparelho enquanto assistem TV. Então, acreditem, eu não assisto novela. Se a gente pegar agora a novela das 8, né, eu não assisto. Eu sei que ela se chama Velho Chico, eu sei que nessa novela tem o Santo dos Anjos, eu sei que tem a Camila Pitanga como... esqueci o nome dela. Eu sei que tem o Antônio Fagundes, que é o coronel. Eu sei que eles brigam e eu não assisto novela. Mas, Vinícius, como é que você sabe de tudo isso? Olha só como a tecnologia mudou a forma como as pessoas se comportam, e não só as crianças. Né? Eu brinco entre a minha família e os meus amigos que as redes sociais, a tecnologia, né, trouxe uma nova função na vida das pessoas. Então, hoje existe o comentarista de novela, né, que fica publicando o tempo todo aquilo que está acontecendo na novela. E na minha família eu tenho a minha avó que faz isso. Então, eu sei de tudo que acontece nas novelas, sem assistir novela. Né? Então, para você ver a interação do smartphone, a interação da internet com aquela pessoa que ainda assiste televisão no horário nobre da TV. Isso é muito importante. Por que que é muito importante? Às vezes eu crio uma campanha de publicidade, seja online ou seja de publicidade off, eu crio uma campanha, esse anúncio vai aparecer na TV e muitas vezes o usuário está com o smartphone, ele vai, o próximo passo, se ele se interessar pelo teu produto ou pela tua campanha, é ele buscar o teu site, buscar o teu produto na internet. Se o teu site não está preparado para receber esse usuário, provavelmente você vai ter uma perda de investimento, porque esse cara não foi para o teu site, não concluiu uma compra, por exemplo. 98% dos usuários de smartphone utilizam a função alarme, né, do celular como despertador. Esse cara sim está no prejuízo. Né? O fabricante de despertador, esse precisa encontrar outra coisa para fazer, porque não tem como reverter essa situação. Assim como não tem como reverter as videolocadoras. Né? Eu não sei na sua cidade, eu não sei de onde vocês são, mas eu não vejo mais o videolocadora. Né? Não existe. Assim como o Uber veio e está mudando a forma como as pessoas consomem o serviço de transporte. Né? Então, a gente precisa estar esperto mesmo em relação às tecnologias, porque isso com certeza gera uma influência, seja direta ou indireta no nosso negócio. As mídias sociais deram voz às pessoas. Acredito que vocês vão concordar comigo, né? Que antes empresas falam, pessoas escutam, né? Deu lugar a empresas falam, pessoas respondem. Né? Então essa foto é a imagem das manifestações, se não me engano, de 2013, 2014, e toda ela foi organizada via redes sociais. Estão conseguindo me escutar bem? Parece que o Carlos não está conseguindo escutar, parece que ele está com um pouquinho de problema no áudio. Por favor, galera, respondem aí se vocês estão com dificuldade com áudio ou com vídeo. Rodolfo, ok? Não, legal. Escutando bem o Dantas. Bacana. Se tiverem algum problema, por favor, comentem aí. Carlos, talvez seja a sua conexão, enfim. Vai nos dando sinais aí se não estiver funcionando. Mas vamos lá. Dando sequência, eu trouxe um exemplo de uma manifestação que era totalmente política, né? Mas, se a gente fizer alguma coisa de errado na nossa empresa, o que as pessoas vão utilizar para reclamar? Vão utilizar as redes sociais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mídias sociais também mudou a forma como as pessoas se comportam. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns números. Né? A gente vive num país que ele está
conectado, né? São 104 milhões de usuários de internet, são 90 milhões de usuários no Facebook, ou seja, para quem vive num país subdesenvolvido, né, onde em algumas regiões do país as pessoas não têm nem acesso a uma internet de banda larga, a gente tem 104 milhões de usuários de internet. É um número potencial, né? Isso mostra que com essa mudança de recessão, o nosso país voltando a crescer, vai aumentar, né? E quanto mais pessoas conectadas, maior o número de pessoas que poderão ser impactadas pela internet ou poderão se tornar consumidores online através de um e-commerce. Bom, 69 horas online por mês, né? Quem aqui gasta mais do que 69 horas do seu mês com diversão ou com qualquer outra coisa que te dê mais prazer? A maior parte das pessoas respondem que não. Poxa, eu não gasto mais do que 69 horas me divertindo, né? E as pessoas gastam muito mais do que isso, né? Online. As pessoas estão conectadas, né? O smartphone se tornou uma parte do seu corpo. Se você, ao estiver saindo de casa para ir trabalhar e esquecer sua carteira, provavelmente você não volta. Ah, não, tudo bem, eu tenho como me locomover, eu não vou precisar de dinheiro agora, ou fulano do trabalho me empresta, tranquilo, né? Não preciso voltar em casa para pegar. Agora, se a gente esquece o nosso celular em casa, eu posso estar chegando no trabalho, a maior parte das pessoas dá meia volta e vai buscar o celular, né? As pessoas já se acostumaram, não vivem sem o smartphone, tá? Então, isso mudou a forma como a gente se comporta, com certeza. 90% das pessoas confiam muito mais nas recomendações de amigos do que em publicidade tradicional. Apenas 14% das pessoas confiam em publicidade, né? Enquanto 90% das pessoas confiam nas recomendações de seus amigos. É claro, né? É meu amigo, ele não quer que eu me dê mal, né? E publicidade no país, infelizmente, né, por conta de algumas marcas que não fizeram da forma certa ou acabaram enganando algumas pessoas, ela tende a ser enganosa, né? Ele quer me vender. Agora, um amigo jamais iria te passar para trás, né? 10% das pessoas não confiam em recomendações de amigos. Recomendo, inclusive, que esses 10% procurem outros amigos. Se ele não confia, provavelmente esse cara está mal de amigo. Então, todo mundo concorda comigo, né, que a internet é uma mídia de massa que tem um grande diferencial de ser interativa, né? Ela é uma mídia de massa, né, com um grande diferencial de ser interativa. A Marina, por exemplo, agora acabou de perguntar se essa palestra tem certificado, né? A gente está aqui consumindo conteúdo e a gente tem a oportunidade de interagir. E isso vale também em relação às marcas. Galera, eu vi que já tem algumas perguntas. Eu vou deixar essas perguntas todas para o final, ok? Bom, continuando. 43% das lojas estão no prejuízo, né? Em resumo, falta também conhecimento sobre o negócio de e-commerce. Vender pela internet não é só colocar uma loja no ar. Não é vender apenas pelo meu site. A gente precisa encarar isso como uma segunda loja. Então, se eu já tenho uma loja, acabei de abrir um e-commerce, eu abri uma filial, tenho uma outra loja. E eu preciso ter dedicação a esse negócio, assim como eu tenho dedicação à minha loja física, né? Só que a maior parte das pessoas que estão no prejuízo encaram como eu também vendo pelo meu site. Não é só isso, tá? Eu vendo pelo meu site, mas é um outro negócio. E eu preciso conhecer esse outro negócio. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre os pilares do e-commerce, como isso é importante dentro de uma estratégia de e-commerce. Bom, perfil de empreendedores, né, que
acabam errando em relação às suas estratégias e por isso fazem parte da estatística de 43% de lojas em prejuízo. Os que acham que é só colocar a loja no ar e ela venderá sozinha. Desculpa, gente, mas abrir um e-commerce é a mesma coisa que colocar uma loja, abrir uma loja física numa rua sem movimento. A gente precisa gerar tráfego para essa loja, né? Se a gente não gerar tráfego para essa loja, ela não vai vender. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aqueles que acham que é só investir em Google AdWords ou em qualquer outro tipo de mídia. Não, eu vou investir em mídia online e beleza, eu vou vender bastante. Não é só isso também, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, vou passar para vocês o link de um segundo vídeo, tá? Esse vídeo eu faço uma provocação. Tá aí o link do vídeo. Esse vídeo eu faço uma provocação em relação às pessoas, porque a gente também se comporta em relação à crise de uma maneira errada, né? A gente sabe que a crise existe, a gente sabe disso, mas não dá para a gente ficar focado 100% na crise. Se a crise existe, eu preciso pensar numa solução para ela. Como é que eu posso vender mais, né? Então, esse vídeo ele fala sobre compra do Dia dos Pais em 2015, uma matéria que saiu no Jornal da Globo, bem legal, e de fato fala de crise, mas quando eu mostro esse vídeo para as pessoas, eu peço para que elas me falem aquilo que elas conseguiram enxergar no vídeo. E a maior parte das pessoas me respondem: Vinícius, esse vídeo só fala de crise. Gente, a crise existe, mas a gente não pode ficar focado nela, né? E no vídeo, depois vocês vão assistir, né? Gostaria que vocês assistissem para entender o que eu estou falando aqui agora. No vídeo, o apresentador ele fala, abrir uma página com vários vídeos. Tá, eu vou compartilhar uma que só tem ele, tá? Me dá um segundo, enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurando para passar para vocês. Em algum momento no vídeo, as pessoas respondem assim: eu vou gastar em dinheiro porque eu não quero me endividar, já que a gente vive num momento de crise. Ou algumas pessoas falam assim: eu não vou comprar presente caro, mas eu vou me juntar com o meu irmão para a gente comprar um presente para o meu pai. E muitas pessoas respondem: eu vou comprar roupa, calçado, presentes mais caros eu vou deixar para depois, porque a gente vive num momento onde não dá para gastar muito. Então, qual é a oportunidade que eu enxergo nesse vídeo? Falando que vai pagar à vista, então eu posso fazer uma campanha me diferenciando dos meus concorrentes com algum desconto para pagamento à vista. As pessoas falam que vão se juntar com o irmão para comprar o presente, então a gente pode criar combos, né? Olha, para a família, compre um combo aqui, calça, camisa, um calçado, enfim. E muita gente falando que é comprar roupa, calçado. E as pessoas que fazem parte do mercado de moda não enxergaram essa oportunidade. Então quer dizer que ao invés de comprar celular e smartphone, que são os presentes mais que nos últimos anos os presentes foram mais comprados, né? Deixarão de ser e as pessoas vão passar a comprar mais calçado, mais roupa. Então a gente precisa estar atento às oportunidades. Se a gente for ficar prestando atenção na mídia, com todo o negativismo relacionado à crise, a gente não vai conseguir produzir coisas legais para o nosso negócio. Então a gente precisa prestar atenção também no nosso comportamento. Bom, já entrando aqui naquilo que a gente pode fazer, tá? Eu vou falar do velho marketing e o novo marketing. Todo mundo já, se não ouviu, acho que a maior parte das pessoas provavelmente já ouviram falar dessas duas expressões, né? Então, o que é o velho marketing, que a gente chama de outbound marketing?
O velho marketing é qualquer tática de marketing que empurra produtos e serviços goela abaixo nas pessoas. Gente, publicidade pura, panfleto, todas aquelas coisas que a gente não suporta ver. Ou seja, eu vou gastar dinheiro e isso não vai aumentar o meu faturamento, muito provavelmente. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de ficar tentando comprar o interesse das pessoas, eu preciso ganhar o interesse das pessoas. Então, esse é o novo marketing, né, que a gente chama de inbound marketing, que é ganhar o interesse das pessoas ao invés de comprá-las. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho uma loja de roupa feminina ou de calçado feminino, por que não gerar conteúdo para aquele público, né, prestando um serviço para ela? Fala, olha, que tal esse look com esse look? Combina para essa ocasião. Ah, Vinícius, legal, mas eu sou do segmento de autopeças. Poxa, como preservar o seu carro? Como remediar ao invés de... Como prevenir ao invés de remediar? Faça as revisões certinhas. Né? Então, a gente pode gerar conteúdo mais rico para as pessoas ao invés de ficar comprando elas. Pode ter certeza que isso vai gerar identificação com o teu negócio. E isso vai ser importante, porque quando ela lembrar, quando ela precisar comprar, ela vai lembrar da tua marca. Né? Antes a gente planejava um negócio utilizando 4 P's. Né? Eu tinha que pensar em produto, em preço, em praça, em promoção. Hoje não. Hoje a gente faz planejamento de marketing pensando 8 P's e eu acrescento 2 B's. Né? Eu tenho que pesquisar, poxa, mas eu tenho uma empresa pequena, não tenho como ficar pagando empresas de pesquisa. Gente, isso não é desculpa. Tá? Pesquisa, a gente consegue fazer pela internet hoje, a gente consegue fazer via redes sociais. Então, se você está numa cidade do interior, gente, pergunta aí, porque a maior parte das pessoas que você conhece provavelmente fazem parte da cidade. O que vocês gostariam de ver na minha loja? O que vocês gostariam de consumir? Que tipo de parcelamento é legal para vocês, clientes? Enfim, pesquisem, tá? Para aí sim a gente fazer planejamento. Porque se eu sei aquilo que o meu público quer, fica mais fácil planejar as minhas ações. Tá? Depois disso, produzir. Né? Tem muita gente que só planeja, porém não executa. Planejar é bom, mas executar é melhor ainda. Né? Para depois publicar, promover, propagar aquilo que a gente está fazendo via redes sociais. E os últimos 2 P's, que são os P's que eu mais gosto, né? Personalizar minha comunicação para que eu seja mais preciso. Quando eu falo personalizar minha comunicação, basicamente as pessoas elas são diferentes. Né? Além de tudo isso que acontece e que acaba mudando a forma como a gente se comporta, né? Tecnologia, redes sociais, etc. Além disso, tem também uma questão muito simples. Né? Se eu perguntar para homens de São Paulo, que nasceu no dia 22 de maio de 84, se eles são iguais, ou se eu perguntar para eles que time eles torcem, provavelmente eu vou ter respostas diferentes. Se eu perguntar que tipo de comida você gosta, eu vou ter respostas diferentes. Então, é uma coincidência que o cara nasceu em São Paulo no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, porém, isso não faz com que elas sejam iguais. Então, conhecendo melhor o meu público, eu tenho a oportunidade de personalizar a minha comunicação e ser mais preciso. Sendo mais preciso, eu tenho grandes chances de conversão. Tá? Quando eu falo que publicidade já não tem a mesma eficácia como tinha antigamente, né? Tanto que nós chamamos isso de velho marketing, não quer dizer que não é com foco em vendas. Não quer dizer que ter uma estratégia de inbound, onde eu vou ganhar o interesse do usuário ao invés de comprá-lo, isso não quer dizer que eu não tenho foco em venda. Claro que eu tenho. Afinal, nós estamos falando aqui sobre como vender mais pela internet, principalmente no momento de crise. É possível, tá? A minha agência é um exemplo. Né? Eu posso até contar aqui alguns casos no final. Mas vamos lá.
Antes, como é que funcionava, né? Isso que vocês estão vendo na tela é o velho e famoso funil de vendas, né? Só que agora ele vem sendo muito utilizado principalmente pelos profissionais de marketing, porque a gente definiu algumas etapas no funil em relação à venda. Então, vou explicar para vocês. Antes, como é que as coisas funcionavam, né? 20% do processo de decisão de vendas, 20% apenas, né, era responsabilidade de marketing. Então, a pessoa ela descobria e se interessava pelo produto. 80% do processo de decisão de vendas era a responsabilidade do vendedor. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que falaram que são contatos comerciais e tal. Gente, a gente sabe que hoje mão de obra é difícil, né? Principalmente para venda. Normalmente quando a gente pergunta quem é vendedor aqui, num auditório com 500, 600 pessoas, a maior parte das pessoas não levantam a mão. A minoria levanta a mão dizendo, eu sou vendedor. Né? Ou por vergonha de dizer que é vendedor, ou porque não se considera um vendedor, ou porque acha a figura do vendedor um cara chato. Mas todo mundo aqui, em algum momento, precisou vender alguma coisa na sua vida, né? Então a gente precisa, de fato, ter um olhar diferente em relação à venda. E se a gente for pensar hoje, a gente tem uma mão de obra não muito boa, né, em relação à venda. Né? Então, depender, né, antigamente 80% do processo de decisão de compra, a gente dependia do vendedor. Então o vendedor ele tinha que criar consideração, intenção, avaliação e fazer você comprar. É bastante coisa, né? Hoje, 80% do processo de decisão de compra é de marketing. 20% do processo de decisão de compra é o vendedor. Então, gente, trazendo para um exemplo prático aqui para vocês, vamos pensar numa concessionária de veículos. Então, eu vou usar o exemplo aqui da Volkswagen. A Volkswagen anunciou no intervalo do Jornal Nacional o lançamento do novo Fusca. Então, eu descobri, se eu estiver assistindo TV, eu descobri e me interessei. Antigamente, onde eu buscava mais informações sobre esse lançamento? Na concessionária. Acordava no dia seguinte, ia na concessionária e o vendedor tinha que criar consideração, intenção, avaliação e compra. Como é que funcionam as coisas hoje? Eu assisti o comercial e descobri, me interessei. Eu pego o meu smartphone, eu já entro no site da Volkswagen, eu entro no site da Quatro Rodas, eu faço comparação com veículos da mesma categoria, ou seja, consideração, intenção e avaliação, eu já estou fazendo pela internet. Eu vou na concessionária apenas para comprar. Então, isso fez com que a gente tivesse uma mudança em relação até o processo de decidir aquilo que nós vamos comprar. E se o cara chega na concessionária já com a decisão, eu não preciso ter um baita time de vendas, eu preciso ter um time de vendas que seja simpático, que seja adequado só apenas para concluir a venda. O Theo está dizendo aqui que 80% do processo de decisão de compra não é do marketing, é da publicidade. O consumidor não tem acesso ao trabalho feito pelo marketing. Aquilo que a gente vê na publicidade é marketing, né? Aquilo que a gente faz de conteúdo na internet é marketing. Então, mas as pessoas não sabem disso, né? Bom, por que não paramos e pensamos? É importante olhar com calma cada pilar da sua loja virtual. Enfim, quando eu falo que por que não paramos e pensamos, a maior parte das pessoas não param nem uma hora por dia para planejar o negócio. Ah, Vinícius, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir.
ou eu preciso chegar na empresa e atender cliente, eu não consigo parar 1 hora por dia para planejar. Gente, é importante, né? Tem um ditado que diz, ganha dinheiro, não, quem trabalha não ganha dinheiro, né? Por quê? Porque não tem tempo para pensar em como ganhar dinheiro. Então, é importante a gente parar 1 hora por dia para planejar. Se você não tem paz na sua empresa para fazer isso, sugiro que faça isso na sua casa, antes de você ir para a empresa. Né? Pare 1 hora por dia para pensar, hoje, como é que eu posso vender mais? Como é que eu posso trazer mais clientes para minha loja? O que eu posso fazer para gerar uma experiência diferente no meu consumidor? Né? Pare 1 hora por dia. Eu vou dar algumas dicas aqui na frente. E quando a gente fala de e-commerce, a gente precisa pensar os principais pilares do e-commerce. São plataforma, operação, implantação, logística, transporte financeiro, marketing, saque, pós-venda. Então, quando eu falo que não é só investir em Google AdWords para que a gente tenha retorno financeiro na minha loja, eu estou falando a verdade, porque muitas lojas, às vezes até vende, só que ela tem um problema de logística, de transporte, ela atrasa, ela fura prazo de entrega, e aí ela não vende de novo, ela vende uma única vez para aquele cliente. Então a gente precisa pensar o e-commerce em todos os pilares. Plataforma, existem várias, existem plataformas gratuitas, até plataformas com investimento de 100 mil reais, 200 mil reais de setup, fora uma mensalidade. Então, não é desculpa, eu quero vender pela internet, eu tenho desde uma plataforma pequenininha para quem está começando, de baixo custo, até aquela plataforma que é muito cara. Né? Mas eu preciso fazer uma escolha assertiva. Eu preciso ver se essa plataforma atende às características do meu negócio. Então, dando mais um exemplo, eu vendo roupa. Quais são as características que eu tenho para quem vende roupa? Tamanho. Eu vendo calçado, tamanho. Eu vendo copo, cor, tamanho. Né? Então, eu preciso ver se essa plataforma atende essas características. Operação. Né? A gente precisa organizar processos, organizar equipe, né? Para que a operação ela aconteça e flua bem no dia a dia. Implantação. Quando eu vou começar um e-commerce, eu tenho que pensar em parametrizar a tabela de frete dentro da minha plataforma, em parametrizar os meios de pagamento. Né? Então, eu preciso pensar em todos esses pilares antes de começar um negócio. A melhor plataforma deve ser escalável, né? O Theo está comentando aqui no chat. A melhor plataforma é aquela que vai atender o seu negócio, na minha opinião, naquele momento. Né? Normalmente as plataformas mais escaláveis são aquelas plataformas de investimento mais alto, que possuem uma grande infraestrutura. Né? Não necessariamente no início, para quem está começando, por conta de investimento, essa seja a melhor plataforma. Mas, lógico, aquele empresário, aquele empreendedor que tiver como investir, eu sugiro também que faça uma escolha para uma plataforma que já vai te oferecer uma infraestrutura melhor. Logística, né? Onde eu vou armazenar, como eu vou armazenar. Transporte, meu parceiro de transporte vai ser o correio. Eu fecho um contrato ou não fecho um contrato com o correio? Eu fecho transportadora. Poxa, eu vendo móveis, o correio não transporta grandes volumes. Né? Então, enfim, é importante pensar tudo isso. Financeiro, né? Não é só contas a pagar e receber, é também pensar em mecanismos de antifraude, taxas de cartão de crédito. Eu vou utilizar PagSeguro, eu vou utilizar alguns meios de pagamentos, né? os gateways de pagamentos, enfim. É importante que você faça uma análise, porque num e-commerce tudo é percentual do teu faturamento. Né? Então, se você contratar todas as ferramentas disponíveis pagando taxas altas, provavelmente no final seu e-commerce vai ficar no prejuízo, porque a conta não vai fechar.
Marketing. Marketing é super importante porque a gente precisa gerar tráfego para dentro dessa loja. Então, acho que de todos os pilares, depois que a loja estiver pronta, é o pilar mais importante. E saque e pós-venda, né? Como é que eu vou atender o meu cliente? Muita gente que nos procura diz que se o meu e-commerce der certo, eu vou fechar minha loja física, porque eu não aguento mais atender cliente no balcão. Não é bem assim, né? O cliente online ele é muito exigente também. Então, ele necessita de respostas mais rápidas. E se você não atender o seu cliente rápido, se ele está afim de comprar o teu produto e você demorar para responder, ele pode procurar um outro e-commerce e comprar do teu concorrente. Então, é importante que a gente faça um bom atendimento, né, de pré, durante e pós-venda, para que esse cliente continue conosco. Até mesmo quando a gente tiver algum tipo de problema. Poxa, greve no correio atrasou a entrega. Os clientes começaram a reclamar, atenda, né? Problema toda empresa tem. A diferença de um negócio para o outro é a forma como a gente atende o nosso cliente. Bom, modelo de um fluxo de e-commerce, gente. Aqui são tarefas praticamente que diárias, tá? Que um e-commerce tem. Então, aqui são tarefas diárias. Definir produtos e requisitos de venda, produzir fotos, cadastrar produto, gerenciar canais de vendas, planejar campanhas, criar peças, enfim. Existe um mito, né, de que vender pela internet é muito mais barato do que uma loja física. De fato tá? Mas isso não quer dizer que você não vai precisar de equipe, que não vai precisar de dedicação. Então, é importante investir, né? É importante que as pessoas saibam que para vender pela internet eu também vou ter que ter uma equipe, vou ter que ter um custo mínimo para começar uma operação redondinha, né? Porque se você deixa de fazer uma ou duas tarefas desse fluxo que eu estou mostrando para vocês, pode ser que por um detalhe você não tenha o resultado que você espera no teu e-commerce. Bom, e como vender, né, pela internet em tempos de crise? A gente costuma usar uma metodologia que nós criamos que a gente chama de E2Cs. O que seria o E2C? São 3 fases, né? Primeiro a gente precisa estruturar o e-commerce para depois fazer ele crescer e ele, tendo crescimento, a gente consolidar esse e-commerce. Então, na fase do estruturar, né, a gente precisa planejar o e-commerce. E para planejar o e-commerce, isso requer imersão no negócio. Então, eu preciso entender de tudo do meu negócio. Se eu vendo roupa, eu preciso ser o maior especialista em roupa. Se eu vendo calçado, eu preciso ser o maior especialista em calçado, né? Só assim eu vou ter condições de planejar o meu e-commerce da forma mais correta possível, tá? A gestão ela tem que ser estratégica. Como eu disse nos últimos slides, eu preciso parar 1 hora por dia para planejar o meu e-commerce. Eu não posso ter uma gestão operacional. É natural, principalmente no início de um negócio, que a gente coloque a mão na massa. Mas eu preciso parar para pensar, né? Porque senão eu não vou conseguir estruturar processos e equipe, né? Senão eu não vou conseguir realizar um planejamento financeiro que é importante, eu não vou conseguir realizar um planejamento de campanhas com antecedência e eu não vou conseguir desenvolver parcerias comerciais. Então, quando eu falo de realizar planejamento financeiro, como eu disse, não existe milagre, né? É necessário um mínimo de investimento para que a gente possa fazer investimento em publicidade online, em mídia online, e para que a gente possa ter pessoas na equipe para atender todas aquelas tarefas que fazem parte do dia a dia de quem tem um e-commerce. Realizar planejamento das campanhas com antecedência. Quando eu vou comprar um presente num e-commerce, para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, de Natal, não adianta querer comprar na semana achando que o produto vai chegar antes da data, né? Então, eu preciso comprar com antecedência. Se eu tenho um e-commerce e eu inicio a minha campanha na semana do evento,
provavelmente as pessoas já compraram em outros e-commerces que iniciaram antes. Então, eu costumo dizer que é importante a gente planejar as nossas ações com pelo menos 90 dias de antecedência. Eu estou falando aqui para quem vai vender pela internet, mas isso também é válido para aquela pessoa que tem uma loja física ou para uma empresa de serviços que vai fazer uma captação de leads. Tudo aquilo que a gente faz em cima da hora, a gente faz mal feito. Então, é necessário planejar com antecedência, tá, gente? 90 dias seria um período razoável, tá? Quem puder planejar aí com um pouco mais de tempo, 120 dias, 150 dias, seria interessante. Quando eu falo desenvolver parcerias comerciais, por que não articular uma parceria com outras empresas que vendem para o mesmo cliente que eu, só que não concorre comigo, né? Então eu tenho uma loja de roupa que vende para o público feminino entre 20 e 30 anos. E o fulano tem uma loja de calçado que vende para o público feminino entre 20 e 30 anos. Para o mesmo público. Por que não criar uma parceria com ele, onde ele me apresenta para os clientes dele e eu apresento ele para os meus clientes? Isso é algo que dá para fazer sem gerar custo para as duas empresas e eu tenho certeza que vai ajudar a sua empresa a vender mais. Eu tenho casos aqui de clientes que nós conseguimos aumentar o faturamento deles em 5 vezes no primeiro ano, sem muito investimento em mídia. Então, só para te dar um exemplo para vocês, clientes que faturavam 20 mil reais por mês no seu e-commerce, em um ano a gente conseguiu aumentar para 100 mil reais de faturamento, sem grande investimento em mídia, mas trabalhando algumas das ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui. Ô Luiz Cláudio, tem sim. Tá? Depois a gente compartilha com vocês. Bom, então na fase 1 eu falo que é a fase de estruturar o negócio, né? Marketing digital, eu preciso pensar, mas eu preciso pensar de uma forma sustentável, né? Até porque se eu não tenho um caminhão de dinheiro para investir em mídia online até que esse meu e-commerce ele comece a dar retorno, eu preciso pensar em ações que tornem possível chegar no ponto de equilíbrio o mais rápido possível sem grandes investimentos. Então, pense na sua marca, né? Pense no conceito que a sua marca transmite para o teu público, tá? É super importante isso. Quando eu falo pense na marca, pense no conceito, isso tem a ver com a experiência que você quer gerar no seu cliente. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Starbucks. A Starbucks é uma experiência diferente, né? Outros produtos, Apple é uma experiência diferente na vida das pessoas. Então, pense no conceito, pense na experiência que você quer gerar no seu cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vendo calçado feminino. Por que eu não posso colocar um cheirinho, né, uma essência dentro da embalagem para que quando a pessoa receber e ela abrir a embalagem, ela seja impactada pelo cheirinho da marca ou por um brinde, né, que você está presenteando ela. Lembrando que quando a gente compra pela internet, mesmo que seja para a gente, a experiência de compra no e-commerce é como se a gente estivesse ganhando um presente, né? Quando toca lá na portaria do prédio que chegou, a gente fica tão feliz quanto ganhando um presente de alguém. Então, se tiver algo diferente dentro da embalagem, pode ter certeza que você vai estar gerando uma experiência e fidelizando o teu cliente. Se relacione com os clientes da base. Às vezes a gente quer conquistar novos clientes e esquece de vender para aquele cliente que já está na casa. Então, todo mundo faz cadastro dos clientes, eu tenho o número de celular, eu tenho o e-mail do meu cliente, continue se relacionando com ele através de e-mail marketing, através de WhatsApp, enfim, mantenha contato com o seu cliente, mas lembre, né, não vá se relacionar com o seu cliente apenas querendo vender para ele, só disparando publicidade para ele.
Entregue conteúdo relevante para o teu cliente para manter ele conectado à sua marca, né? Crie ações de recompra, diminua o ciclo de venda. Então, muitas vezes eu pergunto para vários empreendedores, né? Já perguntei para vários empreendedores, qual é o ciclo de venda da sua empresa? A maior parte das pessoas não me sabe responder, não sabem responder. É super importante. Pô, meu cliente volta de 6 em 6 meses. Tá bom, se o seu cliente volta de 6 em 6 meses, o que a gente pode fazer para que ele passe a voltar de 4 em 4 meses, depois para que ele volte de 2 em 2 meses? Então pense em ações que gerem fidelização, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um e-commerce de bicicleta e eu só vendo bike. Pô, difícil fazer com que o meu cliente volte mais rápido, né? É complicado, porque ele não vai comprar uma bike hoje e uma bike daqui a 2 meses. Mas e se eu tiver dentro do meu e-commerce acessórios, capacete, roupa, pode ser que ele volte mais cedo. Com certeza ele voltará mais cedo. Então, quando eu falo pensar em ações, muitas dessas ações talvez nem são de comunicação. Talvez essas ações elas são ações do negócio, né? Em que eu tenha que criar um produto novo, né? Inserir um produto novo dentro do meu negócio. Bom, explore ao máximo redes sociais, gente. Redes sociais é um canal de relacionamento e por isso que eu estou mostrando aqui nesse slide até um caso aqui da casa que relacionamento ajuda a vender, né? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, o cliente perguntou qual o tamanho do salto, né? A gente interagiu rapidamente com ela e ela comprou depois, né? A gente viu que depois ela foi lá e comprou. Então, se relacione com o seu cliente via redes sociais. Ah, Vinícius, mas eu vou ter que dedicar uma pessoa do meu time aqui para ficar se relacionando com os meus clientes. Se você tem uma agência e a sua agência faz isso, ótimo. Se você não tem, vai ter que dedicar. Só que na loja física, um vendedor consegue atender quantas pessoas por dia? Poucas, né? 30, 40, 50, né, no período de trabalho dele, eu garanto para vocês que é possível atender mais de 300 pessoas, 400 pessoas num dia via redes sociais. Então pense que essa pessoa que vai se relacionar com o teu público via redes sociais é uma pessoa que vai estar vendendo, que vai estar ajudando a gerar venda para o teu negócio. Então o custo que você vai ter com salário e encargos, pode ter certeza que vai valer a pena, porque ele vai retornar para você. Bom, algumas outras ferramentas, né? Aqui é o ShopGram, né? Que é uma ferramenta que ajuda você a vender dentro do Instagram. Além da ShopGram, tem o Shopping Post. Então tem algumas ferramentas que facilitam para quem quer vender pela internet, seja um e-commerce ou não. Então aqui está uma dica de quem talvez queira vender pelo Instagram. Estou dando até um exemplo para vocês, né? Aqui é a tela da ferramenta e aqui tem o botão de compra que leva direto para o link do teu produto. Bom, dando mais um exemplo, né? Quando a gente fala de vender via redes sociais, a gente fala sobre social commerce. Esse aqui é um case muito famoso do Magazine Luiza. O Magazine Luiza criou um aplicativo, né, que estava integrado com o seu e-commerce e você criava o teu e-commerce, né? Então, Magazine Vinícius, Magazine Theo, Magazine Luiz Cláudio, Magazine Marina, né? Então, era uma forma de você fazer com que amigos, né, que pessoas comprem de você e não do Magazine Luiza. E você era comissionado por isso. Então, essa é uma outra forma, né? Existem alguns apps que geram essa possibilidade de você vender direto da sua fanpage, né? Então, é uma ferramenta que com certeza também vai te ajudar a vender. Eu disse para você se relacionar com os clientes da base, né? Através de e-mail marketing. Então, cria ofertas especiais, né, para esses clientes.
Mais uma vez, não envie só publicidade, né? Gere conteúdo, seja um conteúdo de venda, seja um conteúdo em que você vai estar prestando serviço, mas crie um conteúdo interessante. Então, esse exemplo que eu dou na tela aqui, não sei se dá para todos vocês visualizarem, o cliente compra um calçado e ele ganha 50% de desconto na compra de um cinto, né? Então, é uma estratégia para fazer com que essas pessoas comprem, e aqui eu não estou apenas divulgando o preço de um calçado ou o preço de um cinto. Bom, como lidar com críticas na internet, né? A partir do momento que eu começo a me posicionar, eu tenho que estar preparado a lidar com críticas, né? Então, eu mostro aqui alguns casos e vocês vão ver que esses casos não necessariamente estão relacionados a e-commerces, mas, como eu disse, todas as dicas e ferramentas que nós estamos falando aqui servem para quem tem e-commerce e para quem não tem. Bom, isso aqui é um caso de uma rede de hotéis, um cliente que ele teve um problema no atendimento lá e o cliente reclamou. A gente conseguiu converter, né, um hóspede insatisfeito em um hóspede satisfeito, né? Basicamente se relacionando com ele. Então é o que eu disse para vocês, problema toda empresa tem. A diferença é a forma como a gente lida com o problema. Esse aqui é um segundo caso, né, onde ela fez um check-in no Foursquare e a gente interagiu com ela, né, perguntando como é que tinha sido a hospedagem dela, e ela respondeu que tinha esquecido algumas peças de roupas no quarto. Então ela nos deu uma oportunidade de prestar um serviço para ela, porque ela responde que esqueceu e que na semana seguinte ela estaria num outro hotel da rede em Vitória, Espírito Santo. A gente respondeu para ela que poderia mandar para lá e que ela poderia retirar na recepção após as 18 horas. Ligamos no hotel, perguntamos se ela já havia retirado, claro, e aí depois a gente fez aquela pergunta chamando ela para uma ação, né? Deu tudo certo e ela respondeu que sim, que tinha dado tudo certo. Quando ela fez o check-in, as roupas já estavam lá. Bom, esse aqui é um caso da Durex, né? Que é uma marca de preservativos. Nós tivemos que fazer um trabalho de relacionamento com as pessoas em pleno carnaval. Essa marca é uma marca inglesa que chegou no país no ano passado e Durex no Brasil todo mundo sabe o que é, né? É sinônimo de fita adesiva. Então, lógico que viriam muitas brincadeiras em relação à marca e a gente precisou monitorar e se relacionar com essas pessoas, por mais que elas estavam realizando brincadeiras, para que a gente conseguisse deixar a imagem o mais positivo possível em relação à marca. Então, se vocês verem, são todas brincadeiras, né? Parem de curtir Durex Brasil, pelo amor de Deus, não quero imaginar vocês transando. Essas camisinhas não ficam coladas no pinto, enfim. Tiveram várias brincadeiras desse tipo, foram mais de 20 mil citações num final de semana, né? E esse relatório depois foi lá para o departamento de marketing, eles, em cima de toda a repercussão, tomaram uma decisão para o negócio deles. Então, quando eu digo relacionar com o seu cliente, crie um relatório desse relacionamento, né, para que depois você possa analisar e ver que tipo de decisão você vai ter que tomar em relação ao seu negócio. Eu tenho certeza que isso também vai ser importante na hora de você planejar as suas ações. Bom, desenvolva coleções assinadas por celebridades ou web celebridades. Né? Aqui, basicamente, eu estou falando das blogueiras e dos blogueiros. Não necessariamente você precisa pagar. Ô, Rafael, com certeza, tá? A gente envia. Bom, não necessariamente a gente precisa pagar a blogueira com produto e dinheiro.
né? Eu vejo muita gente reclamando que criou uma ação com blogueira ou com blogueiro e aí depois não sabe se teve resultado, né? E se sente incomodado por ter feito um investimento e talvez não ter tido retorno. A dica que eu dou, e a gente tem feito muito por aqui, blogueira, eu vou te dar os produtos para que você possa experimentar, né? Para que você possa utilizar e dar a sua opinião. Porém, eu não vou te pagar em dinheiro, eu vou te pagar por resultado. Eu vou criar um código promocional aqui para você e aquilo que vier de venda desse código eu vou te remunerar 10%, 15%, 5%. E aí a gente faz com que essas blogueiras se empenhem mais para que a gente tenha maior resultado. Tá? Bom, crie campanhas com marketplaces, né? Então fiquem atentos porque a gente tem marketplaces tradicionais e verticais. Então aqui eu estou dando um exemplo de um marketplace que funciona muito bem para quem vende, quem é do segmento de moda, que é I Love Commerce, né? Então você pode fazer a integração da sua loja e vender dentro desses marketplaces. Por que é interessante? O marketplace ele já tem um grande volume de acessos na loja dele, e se o teu produto aparecer lá e ele vender, vai ser uma boa para você, né? Então, por esse grande volume de acessos, você vai ter uma venda vindo de um outro canal de venda. Aqui eu estou dando o exemplo de um outro vertical do segmento de moda, que é o Vitrina, só que eu tenho verticais no segmento de calçados, eu tenho verticais no segmento de autopeças, enfim, existem vários marketplaces segmentados e seria legal que você trabalhasse com todos, né, com esses mais tradicionais e com esses verticais. Afinal, eu só pago alguma coisa depois que eu vender. Bom, outros mais tradicionais, né, Mercado Livre, Submarino, Americanas, enfim, Walmart, crie integrações com esses marketplaces, porque eu tenho certeza que é uma ótima forma de você divulgar o teu produto e aparecer para um volume de pessoas maior, principalmente agora no início, né, na fase 1, quando a gente não tem grandes orçamentos, né, para investimento. Uma dica, né, faça com que o seu cliente compre apenas uma vez pelo marketplace. Quando eu vendo pelo marketplace, eu vou ter que pagar uma taxa para o marketplace. Então, ofereça um cupom de desconto dentro da embalagem. Quando seu cliente receber, ele vai ver esse cupom de desconto e aí ele vai comprar depois diretamente na sua loja, né? Então, ofereça cupons de desconto dentro da embalagem para aquelas pessoas que comprarem via marketplace. Crie campanha com rede de afiliados, que a mecânica é muito parecida com a mecânica que eu dei exemplo de parcerias com blogueiros, né? Você pagar no sucesso. Então, cadastre as suas campanhas nas ferramentas, né, que são rede de afiliados, e aqueles sites que tiverem aderência com o teu produto ou com o teu serviço vão divulgar a tua campanha, e se você tiver resultado, né, tiver venda através dessas campanhas, com certeza valerá a pena, você pagará apenas no sucesso. Bom, aqui outro exemplo de rede de afiliados, né? Enfim, seja criativo, tá? Eu vou colar aqui, eu estou devendo um link de vídeo, vou colar aqui o terceiro e último vídeo e depois eu compartilho com vocês o vídeo que está faltando, tá? Mas seja criativo, crie ações que gerem maior engajamento, explore datas que nenhuma marca está explorando. Então, esse case que eu estou mostrando para vocês é de uma rede de sorveterias, a maior rede de sorveterias do país, chamada Chiquinho Sorvetes, também é nosso cliente, e nós criamos uma ação no Dia do Abraço. Inclusive, essa ação foi premiada, foi bem legal. Gerou mais de 2 milhões de visualizações na internet e gerou um baita resultado de movimento nas lojas, de posicionamento de marca.
né? Nenhuma marca naquele ano aproveitou o Dia do Abraço. Então, aproveite de datas que outras marcas não estão aproveitando. Vou dar mais um exemplo para vocês. Dia 6/9, anteontem, né? Véspera de feriado, foi o Dia do Sexo. A data Dia do Sexo, quem criou no dia 6/9, né? Se todos estão entendendo, né? 69, foi criada pela marca de preservativos Ola. Então ela se apropriou da data, né? Hoje a data ela existe, mas quem começou a utilizar e se apropriou dela foi a marca de preservativos Ola. Então pense no teu negócio e pense em que datas que são legais dentro daquele calendário gigante promocional que a gente acha na internet e ver que datas seriam interessantes para vocês criarem ações. Bom, passou a fase 1, que é a fase do estruturar, a gente começa a fase 2, né? Então a loja ela já está sustentável, agora eu preciso acelerar o crescimento. Então aqui tem um funil de vendas. Eu preciso atrair aqui em cima o maior número de visitantes para a minha loja para ter aqui embaixo o maior número de clientes, né? Então, comece a investir em Google AdWords, né? Rede de pesquisa, de display, remarketing, Google Shopping, né? Remarketing é bem interessante porque diminui o custo de aquisição de clientes. Então, invista em campanhas de Google AdWords, porque se as pessoas estão procurando pelo teu produto no Google, quer dizer que elas têm uma demanda de compra, né? Ninguém pesquisa nada no Google se não tem interesse em alguma coisa. Então, utilize bastante, né? É lógico que faça primeiro uma pesquisa se o teu produto é bem pesquisado no Google, tá? Facebook Ads, né? Crie campanhas para crescer o número de curtidores da sua página e impulsione os teus posts para esses curtidores. A taxa de conversão para clientes que já têm uma aderência com a marca, ela é muito maior do que para clientes que ainda não te conhecem. Então, o retorno, né, o famoso ROI, retorno do investimento, ele é maior para aquele cliente que já te conhece. Então, invista em Facebook Ads para o teu fã, porque o Facebook também eu brinco que virou a Rede Globo da internet, né? Tem uma grande audiência, mas tudo aquilo que você publica organicamente aparece para menos de 1% dos teus fãs. Então, cresça a sua base de fãs com anúncio de Facebook Ads e impulsione os posts dos teus produtos, do teu conteúdo para esse público que já te conhece, que eu tenho certeza que você vai ter uma taxa de conversão muito boa. Utilize ferramentas como comparadores de preço, né? Tem comparadores de preço tradicionais e verticais. Então aqui eu estou dando um exemplo do Buscapé, como também tem a Zoom. Existem vários, né? E como vocês podem ver, o exemplo que eu trago na tela aqui é uma busca para Scarpan. As meninas que estão participando saberão daquilo que eu estou falando, né? Scarpan, provavelmente a maior parte das pessoas não imaginavam que as pessoas poderiam pesquisar, né? Se tem anunciante investindo em comparador de preço para produtos que você não imagina que poderia estar ali, é porque tem pesquisa, é porque as pessoas estão comparando o preço daqueles produtos ali. Bom, existem comparadores de preços verticais, então estou dando um exemplo aqui de um comparador de preço do segmento de moda, que é o Moda It, como também tem comparador de preço para o segmento de autopeças, para o segmento segmento de supermercado. Então, procurem, né, e vejam se existem volumes de pesquisas para esses canais. Bom, acelerei o crescimento com mídia online, né? Trouxe um maior número de pessoas para dentro da minha loja e aumentei o meu faturamento, depois que passou a fase 2, a gente precisa consolidar, né? Aí a gente entra na fase 3. Eu trago um exemplo aqui, a minha palestra já está no final, né? Mas eu trago um exemplo aqui que é a Ultrafarma e a Netfarma. A Ultrafarma, até 3 anos atrás, foi o maior e-commerce de farmácia do país.
Por que que eu digo até 3 anos atrás? Porque há 3 anos e meio atrás veio a Netfarma, onde um dos sócios é o Márcio Currian da Netshoes, e ele tem know-how em e-commerce, tem dinheiro, investiu muita grana para divulgar a Netfarma, e a Netfarma em pouco tempo atropelou outra Ultrafarma e hoje é o maior e-commerce de farmácia do país. Então, não se acomode, tá? Meu e-commerce cresceu, as minhas vendas aumentaram, não se acomode, tá? Continue investindo em mídia, continue investindo naquelas ações da fase 1, né? Que é se relacionar com o cliente, que é criar ações em parceria com e-commerces ou empresas que vendem para o mesmo público que eu, mas não concorre comigo. Não pare, tá? Quando a gente fala de venda pela internet, quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando de varejo. E varejo é campanha, é grito. Vende mais quem grita mais, né? Então eu dou um exemplo, principalmente as pessoas que são do interior vão entender o que eu estou falando, ou mesmo quem está na capital. Tem uma loja de celular desse lado da rua e tem uma outra loja em frente que vende celular. Normalmente a loja mais cheia é aquela que está investindo em comunicação, é aquela que está investindo em campanhas, em ações, em parcerias, né? Eu costumo dizer que aquela loja que tem o cara na porta, né, gritando, olha, de tanto por tanto, de tanto por tanto, ele tem a loja mais cheia do que aquele que não está fazendo nada. Então, não tem milagre, né? Não tem milagre. Para você consolidar o seu negócio, você precisa permanecer fazendo tudo aquilo que fez o seu negócio crescer. Aí sim você vai ter consolidação no negócio, ok? Bom, diante de tudo que eu mostrei para vocês, eu pergunto novamente se estamos em crise, né? A maior parte das pessoas vão responder que sim, mas eu tenho certeza que muita gente que está aqui assistindo vai olhar e falar, opa, estamos, mas há oportunidade e há como vender mais, principalmente em tempos de crise. Lembrando que, enquanto alguns estão chorando, tem gente vendendo lenço, e tem muita gente ganhando muito dinheiro vendendo lenço. Eu queria deixar aqui com vocês uma frase que é de um amigo, um professor, que ele costuma dizer que para a gente descobrir novos caminhos, a gente tem que deixar de usar os velhos mapas, né? Então, tudo aquilo que a gente fazia no nosso negócio que funcionava e hoje não funciona mais, a gente precisa deixar de fazer e precisa começar a fazer coisas novas, ok? Obrigado pela presença de todos. Vou deixar aqui os meus contatos, respondo e-mail e se quiserem interagir também aí nas redes sociais, vai ser um prazer. Vou olhar aqui as perguntas de vocês e começar a responder. Antônio Carlos fala que os meus produtos só são vendidos se meu comprador vender a solução dele para o cliente. Ou seja, eu não atinjo o consumidor final. Somos passageiros, integradores de uma solução. Tem muita gente que tem distribuidores, né? E ele não vende para o consumidor final. Mas, se você realizar ações, realizar campanhas para que os seus consumidores fiquem sabendo do teu produto, né? O teu distribuidor vai vender mais e, por consequência, você vai vender mais também. Então, essa é uma lógica que é muito verdadeira, né? Por um outro lado, se você não vende para o consumidor final, mas é importante que você aumente a sua cadeia de distribuidores, né? As suas revendas, você pode ter um e-commerce B2B, por exemplo. Eu posso começar um negócio B2B para vender só para empresas, para distribuidores. E isso também vai funcionar no teu negócio com certeza. Vamos olhar aqui as outras perguntas. Algum outro link? Para mim está travando. Bom, essa aqui provavelmente foi antes. Você se comunica de maneira... O Rafael Santos perguntou. Você se comunica de maneira diferente com o público
das redes sociais, por exemplo, Facebook, LinkedIn, com certeza, Rafael, é importante a gente entender a velocidade do consumidor online. O consumidor online, ele é muito mais dinâmico, né, que o consumidor de balcão, consumidor que vai na loja física. Então, você precisa pensar na abordagem, você precisa pensar na linguagem, né? Porque quando eu estou escrevendo, talvez a linguagem ela não fique tão clara. Então, se eu tenho um público mais jovem, poxa, é muito legal expressar com gírias, com os emotions, né? Que é a linguagem do público mais jovem. Porém, o LinkedIn já é uma rede onde as pessoas são mais formais, né? Uma rede mais profissional. Então, é importante você analisar bem quem é o teu público, né? Como é que esse público ele interage, né? Como é que esse público, qual é a linguagem desse público para que você seja mais assertivo. Bom, o Rodolfo falou qual deles é. Não entendi a pergunta aqui, Rodolfo. Acho que você está aí ainda. Se quiser refazer a pergunta. O Theo, posso passar uma dica de vídeo do TED sobre ações de venda? Claro, Theo. Estamos num bate-papo aqui. Pode compartilhar, sim. Legal a gente trocar informações e compartilhar conhecimento. Fique à vontade para compartilhar, ok? Eu vou compartilhar aqui agora com vocês também o vídeo que eu fiquei devendo, tá? Que é a matéria do Jornal da Globo. Só deixa eu abrir aqui e já vou compartilhar com vocês. Aí, fica aqui também o vídeo em que eu comentei com vocês sobre como identificar oportunidades, né, numa matéria jornalística. Era a pergunta sobre o link do vídeo. Legal. Tá compartilhado, Rodolfo. Espero que a apresentação e os vídeos aí possam contribuir um pouquinho para o seu negócio. O Luiz Cláudio comenta aqui, é possível e se já tem e-commerce de seguros, exemplo, carro, plano de saúde, casa. É possível, Luiz Cláudio, e já tem algumas empresas vendendo seguro pela internet, online, com todo o processo de venda online. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que é a Minuto Seguros. Eu consigo fazer toda a cotação online, é super rápido, e eu consigo, inclusive, assinar aquelas apólices, né? Hoje a gente consegue fazer isso de maneira digital. Então já tem gente vendendo serviços online também, tá? Então é super possível vender seguro de carro, plano de saúde, enfim, pela internet, tá? É lógico que vou vender um plano de saúde pela internet, você vai precisar fazer aqueles exames iniciais, né? Então tem alguns tipos de serviços que talvez você inicie o processo de venda pela internet e conclua ele no ambiente físico. Mas hoje é possível a gente utilizar o e-commerce para vender serviços também. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta. O Rodolfo fala aqui, né? Fazer parceria com seus distribuidores, dando incentivo para eles oferecerem mais o seu produto. É isso aí. A gente costuma falar, principalmente para a indústria, né? Para aquele cliente que vende para o... Ele é uma revenda da indústria, né? O e-commerce é uma revenda da indústria. A gente costuma, inclusive, criar projetos em parcerias com a indústria, onde a indústria vai investir uma grana para vender mais o produto dele dentro do meu e-commerce. Então, são ações que você pode fazer também para captação de recursos e para aumentar a venda. A gente tem vários cases aqui dentro da empresa, onde apresentamos os projetos. É lógico que alguns
a indústria não aprovou, mas muitos deles, principalmente porque tinham um foco de aumento de vendas, foi aprovado e a gente conseguiu captar lá uma verba para a campanha. É muito comum isso no varejo tradicional. O varejo tradicional já está muito acostumado, né, a captar verba da indústria. O supermercado ele faz uma captação de recursos para propaganda, para espaço na gôndola. Então, é muito comum isso no varejo tradicional e é legal replicar isso também para o varejo online. O Luiz Cláudio pergunta aqui se eu indico para iniciantes, né, site e vídeo para começar um e-commerce. Deixa eu ver se eu entendi, Luiz Cláudio. Você está me perguntando se eu posso indicar plataforma de e-commerce, alguma ferramenta para você poder começar o seu e-commerce, é isso? Olha, são muitas, viu, Luiz Cláudio? São muitas. Acho que a própria Local Web tem uma ferramenta de e-commerce, uma plataforma de e-commerce. Sugiro dar uma olhada nessa da Local Web, mas sugiro você fazer uma pesquisa no Google aí. Você vai encontrar plataformas de todos os preços mas o mais importante é você avaliar, né, as características do seu negócio. Luiz Cláudio, você trabalha com... Enquanto a galera responde aí, mais alguém tem alguma pergunta, galera? Luiz Cláudio, você trabalha com seguros, né? É isso? Será que ele está aí? Venda de alarme. Não, legal. É possível, né? E conforme eu disse, fica a dica, né? Dá uma avaliada, pesquisa aí sobre plataformas de e-commerce, vê que tipo de característica tem o seu negócio e que essa plataforma precisa ter, mas são muitas. Fico à disposição de todos também, né? Estão aqui os meus contatos, fico à disposição de vocês para bater papo via redes sociais, para bater papo por e-mail. Costumo responder a todo mundo aí. Galera, é isso aí. Não tem mais nenhuma pergunta, acho que estão todas respondidas. Fico à disposição de vocês. Queria agradecer mais uma vez a Local Web e a galera do Apreendedorismo pela oportunidade de transferir um pouquinho do meu conhecimento. Espero ter contribuído aí com todos que participaram pelo chat, todos que participaram dessa transmissão. Os meus contatos estão na tela. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.